E vamos falar de Santos e Palmeiras que se enfrentam neste domingo às 16 horas com transmissão da Globo na Vila Belmiro. E é um jogo importante para o Santos voltar a vencer o Palmeiras. Faz tempo que a gente não consegue isso, né? E principalmente para se manter ali no pelotão dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui nesse vídeo as prováveis escalações, tanto de Santos como de Palmeiras, a dúvida do técnico Fabian Bustos, que pode mudar a maneira do Santos jogar, principalmente por conta do seu meio-campo. Então vamos falar sobre isso e também a dúvida do Palmeiras, principalmente gira em torno de Rafael Veiga, vai jogar ou não. Mas vamos antes mostrar aqui a situação da tabela de classificação. O Santos hoje se encontra na sexta colocação com 11 pontos e o Palmeiras na terceira colocação com 12 pontos, ou seja, um ponto apenas de diferença entre Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras também que estão equilibrados em relação ao gol pró, né? O Palmeiras tem 12 e sofreu 5, já o Santos fez 10 gols no Campeonato Brasileiro e sofreu 5. Em termos defensivos, existe um certo equilíbrio tanto de Santos e Palmeiras também. Santos na Vila Belmiro, como vocês sabem, conquistou as vitórias, né? Exceto aquele jogo contra o Banfield, onde o Santos acabou empatando, mas um aproveitamento muito bom. Santos que vem aí com ingressos esgotados para esse jogo contra o Palmeiras. Bom, vamos então falar como o Santos deve jogar. O Santos que treinou principalmente no sábado, né? Fez o último teste, digamos assim, para esse confronto contra o Palmeiras. E de acordo com o Globoesporte.com, existe apenas uma dúvida na cabeça de Fabian Bustos e eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Qual seria a sua escalação ideal, tá bom? Começando aqui no gol, João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, até aí nenhuma novidade. Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Ricardo Goulart ou Sandri? Essa é a grande dúvida do técnico Fabian Bustos. Aí continuando com Léo Batistão, que está de volta, né, depois de cumprir suspensão na Sula. Johan Júlio e Marcos Leonardo. Assim, entre nós aqui, se o Santos está querendo ganhar essa partida, precisa construir principalmente no seu meio-campo. Precisa povoar o seu meio-campo. Porque o Palmeiras tem um jogo aéreo defensivo muito bom, principalmente com Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que era até uma certa dúvida quando ele foi convocado, mas ele vai para o jogo, viaja para a seleção depois. Então é um jogador que demanda muito perigo, né, ofensivamente, com a bola aérea do Gustavo Gomes, que é muito boa, mas o jogo aéreo dele, defensivo, é muito bom. Então, se o Santos ficar nessa de insistir, cruzamento toda hora, chuveirinho dentro da área, achando que assim vai ser o caminho mais fácil para fazer gol no Palmeiras, na minha avaliação, está equivocado. Precisa construir por baixo. O Santos tem que ter uma movimentação, aproximação dos seus jogadores, tabela, triangulações, tem que ser um time mais forte nesse sentido de se impor, jogando dentro de casa também. E aí, tem a questão do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart não é esse jogador intenso, até mesmo pensando no contra-ataque, né? Caso o Santos consiga roubar uma bola do Palmeiras no ataque e tente contra-atacar, não sei se o Ricardo Goulart é essa a melhor opção para o contra-ataque. Né? É um jogador que não tem tanta intensidade assim. Sempre falo que enxergo o Ricardo Goulart jogando muito mais próximo à área. Aí ele rende melhor. Inclusive no jogo entre Santos e Palmeiras no Campeonato Paulista, ele jogou ali próximo à área e uma das melhores chances do Santos veio, né, de cabeçadas aí do Ricardo Goulart. Agora, qual que eu imagino que pode ser a estratégia com o Sandri? Você mantém um Rodrigo Fernandes protegendo a zaga, até porque o Palmeiras gosta de jogar no contra-ataque, né, principalmente com a velocidade do Dudu e do Rony. Também a possibilidade de um Scarpa, que está numa fase muito boa, fazer uma boa partida. Tem o Rafael Veiga, que é uma dúvida, mas pode ser que vá a campo. Então, é importante você ter um jogador como o Rodrigo Fernandes para dar esse suporte para o seu setor defensivo, né? Ele faz isso muito bem. E aí você pode
Uma hora, liberar mais o Zanocelo para dar um certo suporte ali no meio-campo. Outra hora você pode liberar mais o Sandri, ou você pode liberar os dois juntos para abastecer, né, o seu ataque. Você pode contar também com o auxílio do Johan Júlio em algumas vezes ajudando também no meio-campo. Hora cai um pouco mais pela lateral do campo, outra hora ele vem um pouco mais para o meio. Então dá para você ter uma movimentação interessante e fortalecer o seu meio-campo, mesmo você colocando o Sandri, né? Olhando assim, fala, pô, Nájila, mas vai jogar com 3 volantes? Mas pode ser que dessa forma você não tenha esse buraco no meio-campo. Porque os últimos jogos do Santos, vários na defesa, 300 atacantes e um buraco. E só bola longa, só balãozinho na área. Então vamos ver se pelo menos assim, caso jogue o Sandri, se o Santos consiga pelo menos jogar um pouco mais próximo, né? Assim, se você me perguntasse, Nájila, o que você faria, eu gostaria de ser um pouco mais ousado. Colocaria um Bruno Oliveira, que jogou bem, até mesmo um Lucas Barbosa. Aí você pode pensar se caindo mais pela beirada do campo ou jogando como meia, né? Aí vai da criatividade do treinador. Mas eu ousaria mais nesse sentido. Principalmente o Bruno Oliveira, que vem aí, pelo menos na minha opinião, de um jogo interessante, alguns minutos, né? Vamos colocar assim, interessantes contra o Banfield. Vamos então à provável escalação do Palmeiras, também pelo Globoesporte.com. Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge, Gabriel Menino, Zé Rafael, Scarpa, Rony, Dudu, Rafael Navarro ou Rafael Veiga. Caso o Rafael Veiga jogue, aí o Rony deve cair, jogar mais como um centroavante, né, um falso 9, vamos colocar assim, e o Scarpa jogando basicamente como um ponta. Aí deve mudar esse posicionamento do time do Palmeiras. E os jogadores que a gente tem que tomar cuidado, a gente já sabe. Principalmente um Rafael Veiga, pelo amor de Deus, né? Não vamos fazer pênaltis, que ele é muito bom em cobrar pênaltis. Dudu e Rony, jogadores que têm bastante velocidade. E isso, o nosso setor defensivo tem que tomar cuidado. Os nossos laterais, Madison e Lucas Pires, tomar cuidado para não tomar a bola nas costas, né? E os volantes também dar esse suporte para que o lateral não fique sozinho, né? E acabe perdendo a viagem e deixando o jogador livre. Então, vai ser um jogo de xadrez, tanto do lado do Palmeiras como do lado do Santos. Mas do lado do Santos, eu digo um jogo de xadrez, principalmente no meio-campo. Como que vai ser o comportamento do time do Santos no seu meio-campo? Quem se der melhor ali vai ter o caminho das pedras aí para conseguir o gol e, quem sabe, a vitória. Acho que é possível sim ganhar do Palmeiras, mas tem que jogar todo mundo concentrado, né, sem andar, sem afobação. O Santos, às vezes, quando precisa de um resultado, fica muito afobado e às vezes as coisas acabam não saindo da melhor forma. E principalmente trabalhar essa bola. Trabalhar essa bola. Ter inteligência para cruzar, para não virar uma jogada batida. Então, vamos para cima. Estarei lá na Vila Belmiro e conto com